Bom dia, queridos alunos. Pensaram que iam ficar livre da gente, hein? Não vão. Vamos começar as aulas agora pela internet. Pessoal, então nós vamos ver, de acordo com o nosso material lá que vocês têm, nós vamos trabalhar hoje a aula 23. Essa aula ela é muito extensa, então eu dividi em duas partes. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o conceito de trabalhos. O primeiro é o conceito que vale para tudo, né? Então, o que é o trabalho? O trabalho é quando, intencionalmente, o homem transforma aquilo que ele tira da natureza em seu benefício. Ele pode usar isso para o seu próprio bem e pode também ser considerado trabalho aquilo que ele faz de serviço. Isso tudo gera o uso e gera também uma moeda de troca. Muito bem, esse conceito ele é aceito por todo mundo, mas Marx ele vai introduzir aqui um outro componente. Na verdade, segundo Marx, o trabalho é o próprio motor da história da humanidade. Por quê? Porque as relações de trabalho é que determinam as classes sociais, isso a gente já viu. Na verdade, Marx colocava que existiam duas classes sociais, né? Aqueles que eram donos dos meios de produção, que era o capitalista, isso surge principalmente após a Revolução Industrial, e o trabalhador, que vai vender a sua força de trabalho. Essas relações de trabalho, que sempre existiram no mundo, elas, na verdade, é que vão mostrar como o homem se forma no mundo em termos de sociedade. Então, na visão de Marx, o trabalho é muito mais que simplesmente produzir bens materiais para o seu uso ou como moeda de troca. Ele determina as relações sociais e culturais de toda a sociedade. O primeiro tipo de trabalho, claro que aqui nós estamos considerando a evolução a partir da história. Não estamos considerando aqui o ser humano lá, nos seus princípios lá da antropologia, ainda como humanoides, né? Caçadores e coletores. Essas relações não existiam naquele tempo. Mas a partir das sociedades comunais, né, quando o homem deixa de ser nômade, quando o homem passa a ser sedentário, ele vai ter, então, uma relação de trabalho. Essa relação, então, começa com essas sociedades comunais. Tá? Em primeiro lugar, tudo era coletivizado, tanto os meios de produção como as terras. Então, é exatamente o caso dos índios primitivos aqui da América Central, da África, partes da Ásia e até partes da Oceania, né? Então, tudo era considerado de todos, tanto as terras, como os meios de produção, como o resultado dessa produção. Essas situações em terras coletivas, elas ainda existem em alguns lugares remotos da humanidade. Podemos pegar como exemplo algumas tribos indígenas aqui no Brasil, algumas comunidades africanas, né? Algumas comunidades também em pontos remotos da Ásia, né? Então esse meio de produção era uma propriedade coletiva. Então o que caracteriza isso aqui é a propriedade coletiva, os meios de produção coletivos e o resultado desse trabalho era também coletivo, né? Evidentemente que isso aqui foi deixando de existir, né? Hoje é remoto, são poucas as tribos que ainda trabalham nesse sentido. No segundo modo de produção, aqui tem um porém, né? Chama-se modo de produção asiático, né? Isso pode levar a um erro, né? Imaginar modo de produção asiático, então ele só acontecia na Ásia. Obviamente não, né? Ele acontecia em toda a Europa setentrional, acontecia em alguns pontos aqui da América com indígenas, com comunidades mais avançadas, existia também em alguns pontos da África, né? É apenas uma nomenclatura. Tá? Ele surge inicialmente na Mesopotâmia. Vocês lembram de que fica a Mesopotâmia? Né? Naquela crescente fértil ali entre o rio Tigres e Eufrates. Depois ele vai se espalhar por toda a região, toda a bacia do rio Nilo, né, que deve pegar os egípcios e assim por diante. E o que caracteriza, então, o modo de produção asiático? Basicamente, é um tipo de organização de trabalho onde existem as classes. Então, existe uma diferenciação de classes, né? O caso mais típico aqui, que vocês podem lembrar e fazer bem essa diferença, é o caso dos faraós, né? Então você tinha uma classe absoluta e totalmente privilegiada,
que era a classe dos faraós, e nessa classe existiam os servos. E esses servos, então, é que faziam todo o processo produtivo. Fundamentalmente, eram esses servos que trabalhavam. É interessante aqui que esses servos, ou essa servidão, é eles que faziam todo o trabalho, né? E eles desempenhavam aqui, imagina-se assim, então eles vão trabalhar só durante os períodos de plantação e colheita. Não, não é isso que vai acontecer. Esses servos aqui, essa servidão coletiva, ela é absolutamente intensa e eles vão trabalhar sempre. Por quê? Porque nos períodos de entre-safra, quer dizer, porque, claro, quando nós estamos falando aqui na produção agrícola, que era o principal objetivo aqui desse trabalho. Nesse período, em qualquer produção agrícola, você tem períodos em que existe muito trabalho e existem períodos que você tem que simplesmente esperar, né? É o que a gente chama de entre-safra. Então você planta lá, né, se fosse hoje, você planta lá uma cultura de soja, evidentemente que você tem que esperar alguns meses para que aquela soja cresça e daí você vai ter um segundo momento de trabalho intenso que vai ser o período da colheita, né? Então, nesses períodos onde a produção exigia muito mão de obra, a grande maioria desses servos eram dirigidas, então, para a produção de alimentos, né? Só que durante o período da entre-safra, esses mesmos servos, que chamavam-se camponeses também, esses mesmos servos eram utilizados para outros tipos de trabalho. Por exemplo, a construção das grandes pirâmides do Egito, né? Eram usados milhares e milhares e milhares de camponeses que durante o período de plantio plantavam. No período da entre-safra faziam outras atividades. E essas atividades eram as mais variadas possíveis, tá? Muito bem. De uma maneira geral, essas terras, as terras onde surgiu esse modo de produção, elas pertenciam a uma pessoa extremamente poderosa, né? No caso do Egito Antigo, chamava-se Faraó, mas existiam os reis, os imperadores, então eram dirigentes, pessoas que pertenciam a uma determinada classe privilegiada, e essa classe, então, era proprietária de todas as terras, né? Toda essa produção que era feita aqui nessas terras dessas pessoas poderosas, primeiro tirava-se toda a parte de alimentos que era necessário para satisfazer as necessidades dessa classe, da nobreza, dos homens livres. E o que sobrava é que ficava com os servos. Então, vocês imaginem, era muito semelhante a um processo de escravidão, né? Bom, em relação à questão do trabalho escravo, aqui também existem algumas coisas importantes a considerar. O processo de escravidão, ele sempre existiu na história da humanidade, sempre, sempre, né? Se nós formos analisar essa questão da escravidão, desde o dia que se começa a constatar a história, que se começa a contar a história do homem, vai se observar que existem tipos de escravidão. Então, a escravidão não é algo que surgiu apenas no processo, na colonização do Brasil, ou um pouco antes, ali, com as grandes navegações dos portugueses pela África. Não, absolutamente. Sempre houve um processo de escravidão. O que aconteceu durante as grandes navegações, e que a gente chama de período colonial aqui no Brasil, principalmente a partir do descobrimento da América, né, tanto a América do Norte, como a América Central, como a América do Sul, é que houve uma intensificação do processo de escravidão. E esse processo de escravidão, ele passou a ter características próprias. A escravidão de antigamente, ela era feita normalmente por questões de guerra, por questões de dominação, por questões de poder, muito mais um poder político. No caso da escravidão no período colonial, é uma escravidão com objetivos econômicos, tá? Aqui era uma questão muito mais voltada para a questão econômica, né? O enriquecimento das metrópoles, no caso do Brasil, Portugal, né? No sistema mercantilista, né, cujo objetivo era justamente a balança comercial favorável, o lucro. Então, com a intenção de minimizar os gastos, optou-se pela escravidão. Essa escravidão, também existe aqui um detalhe, pessoal.
A escravidão, ela predominou aqui no Brasil, também por questões econômicas, a escravidão do negro. Mas houve também a tentativa muito forte aqui no Brasil. Ela não foi tão intensa como na América Espanhola, da escravidão do índio, né? Do índio. Por que aqui no Brasil não foi tão forte? Porque existia o empecilho da igreja, a Igreja Católica não aceitava a escravidão do índio, né? Porque a Igreja Católica via o índio como um ser a ser transformado num futuro cristão, né? É o que os jesuítas vieram fazer no Brasil, catequizar os índios. Então, existia o empecilho da igreja. E outro aspecto, em relação ao Brasil, é que, como a escravidão do índio acontecia internamente na colônia, a metrópole, Portugal, não tinha como controlar esse comércio, né? E com a escravidão do negro, evidentemente que Portugal controlava todo o processo, né? Desde a captura dos negros na África, o transporte e a venda dessas pessoas como escravos aqui no Brasil. Isso era altamente controlado por grandes traficantes de escravos que pagavam pesadíssimos impostos à metrópole, tá? Então, essa questão da escravidão, aqui tem 2 pontos, tá, pessoal? Primeiro ponto, a escravidão sempre existiu, em todos os momentos da humanidade, com características diferentes. Esse período aqui foi um período muito grande em relação à escravidão, foi um período muito intenso em relação à escravidão, foram muitos milhões de pessoas feitas escravos, e o Brasil foi um país, infelizmente, extremamente determinante nesse contexto, né? O Brasil foi um dos países que mais trouxe escravos da África, entre o século, principalmente a partir do século XVII, XVIII até o início do século XIX, né? Então o Brasil, nesse ponto aqui, foi determinante para que isso acontecesse, tá? Em relação à escravidão, na escravidão, de uma maneira geral, né, ela tem algumas características. A primeira característica refere-se à negação da cidadania. Então, o escravo não é cidadão. O que é não ser cidadão, pessoal? Não ser cidadão significa que ele não tem direitos, ele tem apenas deveres. Ele não tem direito, ele não é uma pessoa que vai interferir nas coisas da cidade, da polis, né? Não vai fazer parte da política, não vai fazer parte das decisões, então ele simplesmente não tem cidadania, né? Ele é considerado o quê? Ele é considerado uma mercadoria, uma mercadoria que tem um proprietário. E esse proprietário, então, dispõe dessa mercadoria de acordo com a sua vontade. É como se fosse um bem, é como se fosse algo, né, que vai pertencer a alguém, e esse alguém que é dono, então, dessa mercadoria, faz com ela o que ele quer, né? E, evidentemente, como o escravo não é cidadão e que ele representa uma mercadoria, um bem de alguém, né, quem define como e o que e com que intensidade vai ser o trabalho dele é o seu proprietário. Isso leva a uma situação onde as jornadas de trabalho dos escravos, de uma maneira geral, eram jornadas de trabalho determinadas pelos seus donos e de maneira absolutamente extenuantes, né? Aqui no Brasil era muito comum o escravo da época da cana-de-açúcar ou da época do início da plantação do café, ou mesmo na época do ouro, né? O escravo, ao nascer do sol, já devia estar na lavoura e lá ele permanecia trabalhando praticamente o dia inteiro até o pôr do sol, né? E o pior de tudo que, mediante uma alimentação, normalmente uma alimentação extremamente pobre, uma alimentação extremamente deficiente nas suas necessidades, o que fazia, então, com que a vida útil de um escravo fosse muito pequena, né? Em geral, claro, existiam exceções, mas em geral é isso que acontecia, né? Teoricamente, não existe mais escravidão no mundo, tá? Escravidão nesses moldes que existia, né, até o início do século XIX e na Antiguidade, teoricamente não existe. Mas o que se fala hoje é que existe, então, um trabalho análogo ao trabalho escravo. É uma maneira
diferente de chamar a escravidão, né? Existem algumas estatísticas extremamente tristes e que acontecem muito perto de nós, vocês não imaginam como acontece perto de nós, mas imagina-se que hoje no mundo existem aproximadamente 41 milhões de pessoas em situação de escravidão. Tá? 41 milhões de pessoas em regime de escravidão. Ou por trabalhos forçados, ou, no caso das mulheres, é muito comum em alguns países do norte da África, as escravas sexuais, ainda existem muito, né? E existe também a questão de países que por uma questão socioeconômica, acabam perdendo parte da sua população e essas pessoas são escravizadas em países mais poderosos economicamente, né? Então, existe em torno de 40 milhões no mundo hoje nessa condição. Claro que isso aqui é a estatística oficial. Se a gente for pensar um pouquinho, a gente vai saber que existe, além dessa estatística oficial, muito mais gente nessas condições, né? Porque isso aqui é o que se sabe. Aí vem a pergunta, e o que não se sabe, né? Então, acredita-se que deve ser muito maior esse número. Então, isso aqui são números oficiais. Desses 45 milhões, desses 40 milhões, desculpe, de pessoas que vivem em regime de escravidão ou em condições análogas à escravidão, 25 milhões são mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres acabam sendo mais vulneráveis, as mulheres, além da escravidão servil em relação ao trabalho, em vários lugares do mundo são transformadas em escravas sexuais, né? E em muitas culturas a mulher é mais fragilizada que o homem. Então, existe uma porcentagem muito grande de mulheres. Uma coisa também que é, né, absolutamente inconcebível, né? Aproximadamente 10 milhões desses 40 milhões são crianças, pessoas até 18 anos, o que também é um absurdo. Veja, eu não estou falando aqui em pessoas que vivem em condições de extrema miséria ou condições sociais ruins. Eu estou falando pessoas que vivem em regime de escravidão. Tá? Nos dias de hoje, é uma estatística apavorante. Apavorante, né? Nós estamos em pleno século XXI, com todos os desenvolvimentos possíveis e imagináveis do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de lei, sociedade, tudo, e nós temos que aproximadamente 5,4 pessoas em cada 1.000 pessoas vivem em regime de escravidão. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, foram fechadas algumas fábricas na cidade de São Paulo, nossa vizinha aqui, cidade de São Paulo, né, aonde alguns bolivianos, começou com os bolivianos, né, alguns bolivianos eram praticamente presos em linha de produção têxtil que viviam em regime de escravidão. Também foram descobertas algumas pessoas que tinham, entre aspas, empregadas domésticas, que eram pessoas que vinham desses países, muitas vezes sem documentação, e que viviam em regime de escravidão em mansões, né, como se fossem escravos. Não tinham direito a salário, não tinham direito a sair de casa, não tinham direito a nada. Gente, então a primeira parte da aula nós vamos encerrar aqui, tá? Eu só vou tomar um cafezinho e um copinho d'água e já voltamos então para continuar aqui a segunda parte dessa aula, tá bom? Um beijinho para todos, já voltamos.